Afinal, o método Billings é ou não é eficaz? A resposta é sim. Ponto. Acabou o vídeo. Brincadeiras à parte, eu tenho que te explicar a principal pergunta que me fazem todos os dias. Doutora, eu posso confiar mesmo de fazer o método Billings e espaçar uma gestação, por exemplo? É importante você entender que sim, mas antes de mais nada eu preciso me apresentar. Eu sou Rebeca Dourado, sou ginecologista e obstetra, trabalho no meu dia a dia com mulheres que querem aprender um método natural como o método Billings e estou aqui para te ajudar. E se você está gostando do que eu vou te apresentar aqui, do que eu estou te apresentando, primeiro, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com muitas outras mulheres e casais que precisam saber desse conteúdo. Então, falar um pouquinho da efetividade do método Billings é citar, claro, alguns estudos científicos que falam sobre ele. Eu digo que existem vários estudos na literatura que realmente atestam que o método Billings é efetivo no controle de natalidade, no processo de espaçamento, por exemplo, de uma gestação e também no processo de adquirir uma gestação, porque ele é um método que se baseia na observação dos sinais de fertilidade. Então, se eu quero engravidar, eu tenho relações naquele período mais fértil do meu ciclo. Assim como se eu não quero naquele momento, se eu entendo que não é o momento para engravidar, é só eu fazer a abstinência nesse período. Essa é a base do entendimento desse método. Claro que não é só essa. Mas bora lá. Vou citar aqui alguns estudos que falam sobre isso e que é importante a gente falar um pouquinho sobre alguns aspectos sobre ele. O principal estudo que atesta a efetividade do método Billings como um método realmente cuidadosamente, feito para poder garantir que a mulher pode espaçar sim a gestação, foi um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde na década de 80. É um estudo que engloba vários países, vai ser bem exata, 5 países no mundo todo, avaliaram mulheres de diferentes idades, de diferentes raças, etnias, de diferentes costumes, de graus socioeconômicos diferentes, de escolaridade diferente, de religiões diferentes, porque o método Billings não é só para católico, mas eu acho que isso daí é um outro vídeo que depois a gente vai conversar sobre. E o que viu-se então nesse estudo? Analisou-se aquelas mulheres, aqueles ciclos daquelas mulheres e quando elas tinham relações. E foi visto que as mulheres que tinham relações no período mais próximo do dia ápice, que é o dia mais fértil do nosso ciclo, elas tinham uma chance altíssima de mais de 60% de engravidarem. Enquanto que aquelas mulheres que tinham relações no dia considerado infértil pelo método, a chance de engravidar, pasme, era de 0,4%. Resumindo, gente, menos de 1% de chance de engravidar se a mulher fizer um método da maneira correta e tiver relações no período considerado infértil pelo ciclo. Esse estudo eu digo que foi o principal, o mais importante, porque realmente ele não avaliou, tantas mulheres engravidaram usando o método, tantas mulheres não engravidaram. Porque não funciona assim para avaliar a efetividade desse método, não. De um anticoncepcional, sim, funciona desse jeito, porque admite-se que ela toma um anticoncepcional uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, direitinho, todo dia, nada muda dia após dia, enquanto que para avaliar a efetividade do método Billings, eu preciso ver aspectos muito mais importantes dentro desse contexto. Um deles é se você teve relações no período dito fértil ou não, se você teve relações no período dito infértil. Então, a grande sacada desse estudo e que difere ele de todos os outros estudos que abordam o método Billings e a sua efetividade é essa. É essa. Então, é um estudo que eu gosto muito de citar, um estudo que realmente ele vem assim para fechar e lacrar mesmo com essa ideia que a sociedade científica vive falando, que não é um método efetivo, que a mulher engravida muito fácil, que isso, que aquilo, e que não serve para espaçar a gestação. Ele de fato vem para mostrar, por A mais B, que dá para o casal fazer e dá para espaçar uma gestação.
Outro estudo que eu falo, que eu sempre cito, que é também, na minha concepção, assim, um estudo muito fantástico mesmo sobre essa questão da efetividade do método Billings, foi um estudo realizado em Calcutá, na Índia. E nele avaliou-se mais de 19 mil mulheres. Então, por que eu gosto de citá-lo? Porque foi o maior estudo que englobou o maior N, ou seja, o maior número de mulheres que fazem esse método no mundo todo. E o que se viu? Que dessas mulheres, elas tinham algumas características em comum. Tinham, na verdade, uma característica em comum. Elas eram mulheres extremamente pobres e, em sua maioria, analfabetas. E o que se viu nesse estudo? Que a motivação maior que essas mulheres tinham para espaçar a gestação era justamente a pobreza extrema. Elas não tinham como arcar, por exemplo, com mais um filho na prole delas. Então, elas foram bem instruídas, diga-se de passagem, muito bem instruídas, e baseado nessa instrução, elas começaram a aplicar, junto com seus esposos, companheiros, o método Billings. E a partir daí viu-se o quê? Que a taxa de gravidez nessas mulheres, ao longo da observação de um ano, foi de 1% também. 1%. Então, o que a gente tira como conclusão desse estudo? É um estudo que nos fala de algo muito importante na vida de todo casal que faz um método natural como o método Billings. A motivação do casal é, de fato, um dos fatores definidores para a efetividade desse método. Por que eu falo isso? Porque muitos casais que eu acompanho, por exemplo, começam a fazer o método com a motivação de espaçar uma gravidez. Mas, ao longo de alguns meses, eles vão entendendo que, poxa, eles vão começando a viver a sua fertilidade de uma maneira tão plena, tão natural, claro, porque é um método natural, mas assim, de uma maneira tão perfeita, que eles começam a ter vontade de se abrir a uma nova vida. Então, não é algo difícil de acontecer um casal simplesmente mudar a sua motivação. Enquanto que, alguns meses atrás, eles estavam determinados a espaçar uma gravidez, de repente, essa determinação começou a mudar. E eles começaram a se abrir à possibilidade de gestar uma nova vida. Então, quando eu cito esse estudo de Calcutá, é para dar como base para vocês a coisa mais importante, os dois pilares para o entendimento de um método natural como o método Billings. Primeiro, uma boa instrução do método, não dá para fazer ele meia boca, sem um acompanhamento adequado, tem que ter uma instrução bem adequada e um acompanhamento após essa primeira instrução. E segundo, a motivação do casal. E eu digo que dentre todas, a motivação é o principal fator e definidor para o acompanhamento desse casal e para a efetividade desse método. Outro aspecto também desse estudo de Calcutá, que eu gosto sempre de frisar, que é muito interessante, e eu já falei um pouquinho sobre isso, esse método não é só feito para mulheres católicas. Olha aí, a taxa de mulheres católicas era muito baixa, desse N aí de mulheres, de 19 mil mulheres. A maioria delas eram hindus e muçulmanas, mostrando que o método Billings, ele não é só para mulheres cristãs, católicas, evangélicas, muito pelo contrário, ele se expande para todo tipo de mulher, porque todo tipo de mulher vive a ciclicidade do seu ciclo menstrual, vive a sua fertilidade todo mês, vive a sua menstruação, vive todos os aspectos relacionados à sua fertilidade. Então, se toda mulher, independente da motivação religiosa, fizesse um método natural como o método Billings, meu Deus do céu, muita coisa ia mudar na vida da humanidade, eu tenho certeza disso. Então, esse estudo é perfeito para a gente retratar essa realidade. E aí você vai me falar, certo, e eu vi um estudo que fala que a efetividade é baixíssima, é de 70%. Existem alguns estudos que falam sobre isso, 80%. Tem estudos que falam sobre isso. Não é esses 99% que você está me citando aí. Realmente, o que eu atesto em relação a esses outros estudos e sobre a metodologia empregada neles? Primeiro, é você entender que a metodologia que foi empregada neles é uma metodologia
que é empregada na avaliação da efetividade de todos os outros métodos contraceptivos artificiais. É aquela velha história que eu falei, é o engravida, o não engravida em 1 ano. Não é assim que funciona para o método Billings. Então, existe algo diferente nos estudos que a gente avalia quando a gente está lidando com taxa de efetividade, é a questão do uso perfeito do método e do uso típico do método. O que é importante também a gente frisar? O que é o uso típico do método? É aquela mulher que anota praticamente toda noite, ela vai lá e bota lá no gráfico dela o que ela sentiu e o que ela viu ao longo do dia. Mas, vez ou outra, ela esquece de anotar. Passa 2, 3 dias e de repente ela vai se lembrar de anotar novamente um belo dia. Esse é o uso típico do método. E isso é o que a gente avalia dentro do método Billings. Por que é importante, eu friso tanto essa questão de a gente ter essa disciplina de se anotar todos os dias? Porque isso, de fato, interfere na efetividade do método. Eu tenho certeza que você não vai lembrar, mas não vai mesmo lembrar do que tu comeu ontem na hora do almoço. Quanto mais lembrar de como foi a tua sensação vulvar e a aparência do muco no dia de ontem. Ainda mais há 2 dias atrás, isso aí nem se fala, né? Então, o método Billings, para ele ser bem efetivo, ele precisa e ele requer essa disciplina do casal. Entendeu? Entendeu de uma vez por todas a importância do que eu estou falando? Então, de uma vez por todas eu posso te dizer, é um método efetivo, sim, quando ele é bem instruído, quando existe uma motivação muito grande do casal para espaçar a gravidez, por exemplo, e quando existe uma disciplina do anotar diariamente no gráfico. Gostou desse vídeo? Se você gostou, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, curte, porque daqui a pouco vem outros por aí. Um abraço e até já já. Tchau, tchau.